Eduque-se rumo à prosperidade. Aulão de economia. No vídeo de hoje vamos falar sobre o conceito de elasticidade da demanda, que basicamente diz: se receber aumento, compre caviar, não pão. Pode parecer estranho, mas desde 1890 que estudiosos falam sobre como as mudanças na renda alteram o nível da demanda, isto é, o desejo por algo. Esse conceito é um dos mais usados na economia. Ele explica por que uma pessoa que passa a receber um salário maior compra um sabonete mais caro, por exemplo. É claro que não vamos todos sair comprando caviar, mas de modo geral ter mais dinheiro significa diversificar o consumo. As famílias mais pobres gastam quase todo o salário com comida. Por isso, vale a observação. Faça uma análise do seu consumo mensal para saber, de fato, onde você está na pirâmide de renda. Se você está na base, entre os mais pobres, provavelmente seu gasto com comida toma todo o seu orçamento. Isso não significa que você deve gastar menos com comida, se alimentando menos ou pior. Mas saber isso é importante para acompanhar o seu crescimento ao longo do tempo e de seus esforços para conquistar a prosperidade. Muita gente coloca marcos difíceis de serem alcançados, como acumular 1 milhão ou mesmo 100 mil, porque ficam vendo em redes sociais que esses marcos são sinal de riqueza. Mas a verdadeira prosperidade está em como você gasta o seu dinheiro. Por isso, seja sincero e verifique se você está investindo no cuidado com a saúde, no lazer e com a educação, por exemplo. Se você tem espaço no seu orçamento mensal ou anual para gastar com esses itens, você está no caminho certo, e o acúmulo de riqueza é questão de tempo. Afinal, ninguém fica rico da noite para o dia, a menos que ganhe uma herança grande ou na loteria. De modo geral, as pessoas ricas levam décadas para chegar ao estágio da riqueza. E as pessoas que chegam a esse estágio viveram todo esse tempo de maneira próspera, reservando dinheiro para investir no seu eu do futuro. Portanto, se você vai ao cinema uma vez por mês ou compra um livro a cada 2 meses, você tem muito mais chances de ficar rico do que uma pessoa que gasta todo o seu dinheiro com lanches, pizza e bebida alcoólica, por exemplo. Não se esqueça, a riqueza é um conjunto de hábitos. Os estudiosos no passado usaram o pão para demonstrar o conceito de elasticidade da demanda porque esse é um produto básico, e eles perceberam que o seu consumo não tinha grandes mudanças conforme o preço também mudava. Isso acontece porque o pão tem poucos substitutos. Por outro lado, a procura de bens de luxo pode reagir muito mais ao preço, e por isso disse que produtos de luxo são elásticos ao preço. Esse conceito é importante também se você trabalha com comércio ou prestação de serviços. Pode ser que você já tenha percebido que em alguns momentos seu faturamento é maior quando vende produtos ou serviços mais caros. Isso porque os super ricos podem arcar com as despesas com mais liberdade. Mas se você ainda não chegou a esse estágio, nem pense em sair comprando roupas de grife. Deixe isso para os super ricos. E antes da super riqueza, vem a riqueza. Se você já tem uma folga no orçamento, pense em investir em itens básicos para seu conforto e bem-estar, como um colchão de qualidade. Afinal, o sono é fundamental. Os economistas identificaram 2 tipos de produtos ou bens. O primeiro são os bens normais, aqueles que a procura aumenta junto com a renda. Os luxos são uma espécie de bens normais, chamados de bens superiores, pois a demanda cresce à medida que a renda aumenta. O segundo tipo são os bens inferiores, cuja demanda cai quando a renda sobe. Isso explica muito bem o nosso exemplo do pão. Uma pessoa que come um pão francês por dia, no café da manhã, até pode passar a comer 2 se tiver aumento de salário, mas a chance maior é de que esta pessoa passe a comer um pão francês e um iogurte, por exemplo. Alguns grupos de bens, como alimentos, contêm tantos luxos quanto necessidades, como caviar e pão. Isso significa que pode ser enganoso julgar o impacto da renda crescente no alimento como grupo. Outra complicação é que um produto não é sempre normal ou inferior. Isso pode mudar com diferentes níveis de renda. Uma pessoa que toma apenas uma xícara de café preto pela manhã passa a ser mais rica quando tem renda o suficiente para comer também um pão com manteiga. O pão, nesse caso, assume a condição de bem superior e indica um luxo para quem passou muito tempo em ter dinheiro para comer esse pãozinho diário. Já os super ricos, quando ficam milionários, podem deixar de consumir caviar e começar a consumir flocos de ouro comestível. Sempre haverá um degrau a mais para subir, por isso não se angustie se você ainda não tem condições de consumir caviar. Afinal, pode ser que você nem goste de caviar. Foque no seu pão francês e naquilo que pode acompanhá-lo no seu café da manhã, ou na quantidade de proteína que você consome. E não se esqueça de reservar tempo e dinheiro para continuar se educando. A riqueza é resultado de um conjunto de hábitos, mas também de educação financeira. Seja qual for o conceito de qual economia estivermos falando, a regra básica continua sendo gastar menos do que ganha,
A segunda regra mais importante é diversificar sua renda, não colocando todos os ovos na mesma cesta. Só assim você terá condições de tomar aquele café da manhã de hotel todos os dias, na sua própria casa, e não somente quando consegue viajar, uma vez por ano. Vamos retomar esse conceito tão importante, para ficar bem seu aprendizado. A elasticidade da demanda é um conceito econômico que mede a sensibilidade da quantidade demandada de um bem ou serviço em relação a variações no seu preço, na renda dos consumidores ou no preço de bens relacionados. Ela é fundamental para empresas, economistas e formuladores de políticas públicas, pois ajuda a entender como os consumidores reagem às mudanças no mercado. A elasticidade preço da demanda é a mais comum e indica quanto a demanda por um produto varia quando seu preço muda. Se uma pequena variação no preço causa uma grande mudança na quantidade demandada, a demanda é considerada elástica, como acontece com bens supérfluos. Se a quantidade demandada muda pouco mesmo com grandes variações no preço, a demanda é inelástica, como ocorre com bens essenciais, como medicamentos. Além disso, há a elasticidade renda da demanda, que mede como a demanda muda conforme a renda do consumidor aumenta ou diminui, e a elasticidade preço cruzada, que analisa o impacto da variação no preço de um bem sobre a demanda de outro. Compreender a elasticidade da demanda permite definir melhores estratégias de precificação, avaliar impactos de impostos e prever o comportamento do consumidor em diferentes cenários econômicos. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Até a próxima!